afirmando imediatamente uma reivindicação no centro, controlando praças-chave e abrindo linhas para o desenvolvimento. Estabelecendo uma presença central flexível, este cavalo desafia imediatamente a estrutura central de peões das brancas, sugerindo um jogo dinâmico. Estabelecendo uma presença central, C4 desafia imediatamente a influência do cavalo preto e prepara-se para construir um bastião de peões. Solidificando o centro e preparando para o desenvolvimento do bispo, isto estabelece uma estrutura fundamental. Desenvolver o cavalo para C3 reforça a cadeia de peões central e prepara para maior expansão na ala da dama, ao mesmo tempo que defende o peão D4. Desafiando diretamente o centro, este avanço de peão procura abrir linhas e criar contrajogo imediato contra a estrutura sólida das brancas. Solidificando o controle central e se preparando para a recaptura dos peões da rainha, este cavalo agora olha para o lado do rei enquanto mantém uma estrutura de peões flexível. Desenvolver o cavalo para D7 prepara para um potencial avanço de peões, C5, com o objetivo de contestar a estrutura central de peões das brancas. Desenvolver o bispo para F4 contesta proativamente a casa D6 e visa restringir a atividade da peça da ala de dama das pretas. Reforçar a cadeia de peões central com C6 solidifica a estrutura das pretas, preparando o terreno para uma formação sólida de gambito da dama recusado. Solidificando a estrutura de peões do centro, esta manobra prepara para o rápido desenvolvimento das peças, ao mesmo tempo que limita o contrajogo imediato das pretas na coluna E. Solidificando a cadeia de peões, este desenvolvimento natural prepara o roque enquanto mantém a flexibilidade. Desenvolver o bispo para D3 prepara perfeitamente o roque na ala do rei e reforça o controle do peão central, visando uma configuração de peça sólida e harmoniosa. Finalmente, garantir o monarca oferece um período de respiração, preparando-se para avanços de peões centrais ou desenvolvimento de peças. Proteger o monarca oferece um pilar defensivo crucial, enquanto se prepara para avanços do peão central e potencial reposicionamento do cavalo. Desafiando a influência do bispo e buscando um jogo ativo de peças, a investida deste cavalo sugere um ataque potencial na ala do rei, embora desocupa temporariamente as casas centrais. Abrir a diagonal do bispo para pressionar a ala da dama é uma ideia estratégica chave aqui. Introduzindo um peão na ala de rei, as pretas desafiam corajosamente o bispo das brancas e pretendem expandir o seu próprio espaço. Unindo as forças da ala da rainha, o escudo do monarca fica temporariamente enfraquecido. Garantir a estrutura de peões da ala da dama evita a expansão da ala da dama das brancas e prepara B5. Eliminar a tensão do peão central agora abre a coluna C para pressão potencial. Quebrar a tensão central abre o arquivo C, oferecendo um novo caminho para suas peças. A jornada do cavalo até o limite visa perturbar a estrutura da ala de dama das pretas e garantir o controle das casas escuras. Restabelecendo a presença central do cavalo, o cavalo embarca numa jornada para melhor contestar a influência do peão D4. Sacrificando um ritmo, o bispo pretende provocar fraquezas e perturbar a estrutura de peões das pretas, potencialmente abrindo linhas para ataque. Ao reposicionar, a rainha busca abrigo e se prepara para possíveis ataques de peões, mas deixa a ala da dama um tanto exposta ao avanço do cavalo. Estabelecer o controle da coluna, se aberta agora, se torna um objetivo principal, pressionando o peão isolado da ala de dama das pretas. Injetando dinamismo, o cavalo se aventura em território inimigo, perturbando a estrutura da ala de dama das brancas. Afirmando o controle sobre as casas centrais, este cavalo se prepara para entrar em jogo ativo e potencialmente atrapalhar os planos da ala de dama das pretas. A troca de cavaleiros limpa os arquivos centrais para possíveis confrontos futuros e abre linhas para atividades de peças. Liberar o peão da rainha abre linhas e cria possíveis ataques táticos contra o rei um tanto exposto das pretas. Reforçando a ala de dama, este bispo prepara-se para contestar a coluna C aberta e proteger o seu monarca de potenciais intrusões. Contestando agressivamente a coluna D, o cavalo agora olha para o vulnerável peão D5 e pretende perturbar a estrutura da ala de dama das pretas. Preparando-se para desafiar o imponente bispo das brancas, enquanto abre uma rota para o contrajogo da torre. Sacrificar o bispo pela pressão posicional, com o objetivo de perturbar a estrutura de peões das pretas e potencialmente explorar as linhas abertas.
Abandonar o controle da coluna agora permite que a torre das brancas se torne altamente ativa naquela coluna aberta crucial. Recuar o bispo aqui é um curioso sacrifício posicional, com o objetivo de provocar fraquezas nos peões e linhas abertas. Sacrificando a clareza para uma tentativa de libertar a ala da dama, esta retirada reitera uma postura defensiva que desiste da iniciativa. Tentativa de provocar complicações táticas dançando o bispo, mas corre o risco de perda de ritmo. O recuo da torre para a oitava fileira parece ser um reposicionamento para um potencial contrajogo na ala da dama ou uma defesa contra as peças avançadas das brancas. Finalmente, tomando a iniciativa, as brancas quebram o impasse posicional com um ganho material decisivo, abrindo linhas para um ataque rápido. Finalmente, recuperando o cavalo, as pretas asseguram a dama central e iniciam um provável final de jogo. Desbloquear o ataque da rainha cria ameaças táticas imediatas, forçando as peças pretas a reagir defensivamente. A recentralização da rainha após o sacrifício do peão oferece um contrajogo potencial, mas a pressão da torre branca ao longo da coluna se continua a ser uma preocupação urgente. As trocas estão abrindo caminho para um ataque direto ao rei exposto das pretas. Este impulso de peão libera o bispo, com o objetivo de perturbar a estrutura da ala de dama das brancas e, potencialmente, abrir linhas para contrajogo. A captura do peão B quebra a estrutura de peões da ala de dama das pretas, iniciando uma vantagem decisiva no final do jogo. Buscando atividade e prendendo a rainha das brancas em C7, mas sacrifica o ritmo de um peão por esta iniciativa. Uma manobra usada com o objetivo de perturbar a estrutura central de peões das pretas e potencialmente abrir linhas para ataque. Iniciando um reposicionamento estratégico, a rainha busca pastagens mais seguras, preparando-se para apoiar potencialmente um avanço do peão central ou oferecer defesa contra as peças ativas das brancas. Proteger os arquivos centrais agora tem como alvo o rei exposto das pretas, com o objetivo de explorar as avenidas recém-abertas. Iniciando uma luta pelo controle central, este bispo pretende agora perturbar as peças coordenadas das brancas. Proteger a ala de dama e preparar-se para explorar a coluna C aberta é um reagrupamento prudente. Um sacrifício ousado para perturbar a coordenação das brancas e abrir linhas em direção ao rei exposto. Proteger o rei de futuras verificações torna-se fundamental após aquele ousado sacrifício da rainha. Oferecendo troca de peças para abrir linhas e ativar o bispo, buscando contrajogo. Sacrificar o cavalo abre caminhos táticos fascinantes, expondo o rei preto a ameaças imediatas. A torre se sacrifica para perturbar a imponente formação de cavaleiros das brancas e criar contrajogo. Uma retirada tática que visa recapturar material, explorando o rei centralizado das pretas. Despertando a rainha adormecida, esta manobra injeta tempero tático imediato, ameaçando o contrajogo e forçando uma reavaliação estratégica. Aproveitar a iniciativa para simplificar, visando explorar os arquivos abertos e controlar as praças centrais. Abrir o arquivo eletrônico agora concede perspectivas de ataque decisivas, ameaçando diretamente a segurança do rei. Recuperando o ritmo, as brancas forçam o bispo das pretas para uma diagonal passiva, na esperança de explorar o rei limitado. Expor o rei torna-se uma aposta perigosa agora, pois a torre das pretas encontra um posto ativo. Liberar a torre para comandar a coluna central oferece subitamente perspectivas de ataque contra o monarca exposto das pretas. Asterisco, asterisco, uma manobra defensiva que busca criar um escudo de peão para o rei, embora negligencie uma coordenação ativa de peças. Asterisco, asterisco. Abrir a coluna F com a torre inicia intenções agressivas contra o rei exposto das pretas. Mudar a rainha para se defender contra o avanço do cavalo visa habilmente evitar perdas materiais imediatas. Reposicionar a torre na coluna aberta é uma tentativa sensata de estabelecer maior pressão sobre a ala da dama. Liberar o bispo desbloqueia o potencial de ataque, mas sacrifica a estrutura de peões e potencialmente a coordenação das peças. Ganho material garantido, o flanco exposto do rei torna-se o alvo imediato das brancas. Sacrificar material aqui para perturbar a estrutura central de peões das brancas é uma tentativa desesperada, mas deixa o rei preto exposto a um ataque rápido. O reposicionamento da torre protege a ala da dama, embora perca um peão e convide um potencial contrajogo ao longo da coluna aberta.
Agarrar o peão é um impulso tentador, mas ignora como os cavalos brancos irão agora dominar o centro e criar ameaças. Reposicionar a torre no flanco aberto abre o caminho para outra torre se tornar ativa. Reposicionar o bispo em D4 procura ativá-lo e potencialmente ameaçar a rainha branca, visando uma presença mais dinâmica no final do jogo. Consolidar a vantagem material, preparando-se para melhorar a segurança do seu rei, parece prudente aqui. Afirmando pressão sobre a ala da dama, isso reposiciona o bispo para olhar os peões vulneráveis e dificultar as perspectivas de ataque das brancas. Iniciando um ousado sacrifício de peões para tomar a coluna aberta e pressionar a estrutura enfraquecida das pretas. Reposicionar a torre aqui oferece um contrajogo potencial contra a estrutura centralizada de rainha e peões das brancas. Recuperar a influência do bispo e preparar-se para contestar os processos abertos oferece um novo ângulo de desenvolvimento. Recuperar o bispo da influência do peão imobilizado oferece algum contrajogo, mas o rei exposto continua a ser uma preocupação.